Ok. Bom, então vamos lá. Eu preparei uma apresentação e eu também fiz alguns exemplos, mas antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem algum exercício que não conseguiu fazer. Eu vi que o professor da frente A deixou uma lista lá, e é isso. Se alguém não tiver com dificuldade, é só perguntar. Ah, da frente A, eu queria da frente B. Eu tô com um pouquinho de dúvida. A frente B, Da geometria. eu acho que é na quinta-feira. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui para você. Agora sim, Camila. Agora deu certo. Agora sim. Ó, conferindo. A frente, a frente B é na sexta-feira, com a Bianca às 3 horas da tarde também. Certo. Obrigada. Nada. Então, pessoal, só perguntar novamente, alguém tem alguma dúvida sobre algum exercício da lista? Eu comecei a fazer alguns ontem, por enquanto eu não tenho dúvida alguma. Obrigada. Eu consegui entender bem assim, a explicação dele, estou conseguindo resolver os exercícios. Perfeito, então. Depois eu vou deixar meu WhatsApp aqui na chamada, e aí vocês podem me chamar se tiver alguma dúvida, tudo bem? Vou começar a apresentação, então. Vocês estão conseguindo visualizar aí corretamente? Sim. Tá, Sim. então tudo bem. Eu tenho esse PDF aqui, que é da USP. Depois eu vou compartilhar tudo isso que eu apresentar aqui, que eu vou compartilhar lá. E aí, nesse PDF eu só vou destacar algumas coisas importantes, aí depois eu vou para o slide e a gente faz alguns exercícios, mas é rapidinho. Bom, subconjunto, né? A gente expressa o subconjunto dessa forma, com esse símbolo. Então, M1 é subconjunto de M. O que é um subconjunto? É um conjunto que está dentro de um conjunto. É um conjunto menor. Exemplo, tem essa figura aqui na imagem A, não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse, que representa o subconjunto. Ok. E aí é uma revisão, eu acho que o professor já comentou algumas coisas com vocês. Tem as simbologias que você pode usar, exemplo, os inteiros. Você pode usar o símbolo mais, ou seja, você quer os inteiros só positivos. Deixa eu. Acho que tem alguém permitindo aqui. Ok. Só os inteiros positivos. Aqui tem o símbolo negativo, significa só os inteiros positivos. Tem esse asterisco que são todos os inteiros com exceção do zero. E aí você pode usar os símbolos todos juntos, né, para expressar o que você quer. Tudo bem. Bom, essa representação aqui é muito importante, ainda mais no Enem, às vezes eles expressam dessa forma, e até mesmo quem vai fazer algum curso de matemática, engenharia, algo do tipo, sempre vai usar isso daqui como representação. Tá, aqui ele está usando como exemplo o conjunto racional, certo? Mas você pode representar, não sei, você está trabalhando um exercício lá, aqui, ó, por exemplo. Acho que aqui, ó, por exemplo, você calculou lá uma equação de terceiro grau, e aí você encontrou várias raízes para o x.
você pode expressar ele dessa forma. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Ou x é igual a menor que 1, menor que 3, e aí você define o intervalo que você quer. Bom, aí aqui tá falando exatamente disso que eu acabei de falar, que é intervalo. E tem mais uma coisa aqui que é importante. Bom, união. União é esse sinal aqui, o professor já deve ter falado. Então, quando você tem dois conjuntos, você faz a união dele, você une tudo. Você agrupa os dois conjuntos e obtém um conjunto só, que é a união dos dois. Certo? Aqui tem a representação disso. E tem a intersecção também, que é o quê? Eu gosto de pensar que a intersecção é duas coisas comuns que um conjunto tem. Então, se dois conjuntos têm o número 1, a intersecção deles vai ser o número 1, não importa o qual grande eles sejam. A intersecção deles vai ser o número que eles têm em comum, certo? O elemento que eles têm em comum. Tá. Então aqui tem... Tá todo mundo acompanhando? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá tranquilo. Tudo bem, então. Aqui tem uma apresentaçãozinha que eu preparei. Deixa eu carregar. Tá, beleza. Bom, aqui eu fiz um resumo. Então, os naturais vai de 0, 1, 2, 3, então infinito. O Z é negativo, é os naturais, só que tem a parte negativa também. Lembrando que todos eles têm o zero. Né? O natural, o zero também é um número natural. Tem os racionais. O que são racionais? Você pode pensar os racionais como fração, onde a fração, onde o numerador ele pertence aos inteiros e o denominador pertence aos naturais, com exceção do zero, porque número dividido por zero não existe, é indeterminação. Então o que é racional? É fração. Fração exata, tá? Fração, raiz, ou seja, o que seria uma raiz exata? A raiz de 9 é uma raiz exata, dá 3. Por que ele é somente número exato? O que seria o número exato que eu estou querendo dizer? É número com decimal, exemplo, 2,2, ou pode ser uma dízima periódica, tá? Então, 2,35353535, uma dízima periódica que vai até o infinito e além. Isso é um número racional. Agora, um número irracional, ele não é uma dízima periódica. Então, você vai ter raízes que não dão exatas. Exemplo, raiz de 2. Pi é um número, pi é 3,1415. Ele não segue um padrão. O decimal dele não segue um padrão. Então, você pode chamar esse conjunto de irracionais, tá? Irracional. Ok. Aí tem um exercício aqui que eu preparei para vocês. Ok. Em um cursinho pré-vestibular, existem 600 alunos matriculados no total, matérias isoladas, tá? 300 alunos cursam matemática. Então percebe que aqui você já tem que prestar atenção. São 300 alunos que aqui está falando que eles cursam matemática, mas não que eles cursam somente matemática. Eles cursam outras matérias também, mas existem 300 alunos matriculados em matemática. 200 também matriculados em português e 150 alunos não cursam essas disciplinas. Então, o nosso espaço amostral aqui são só matemática e português, avaliando para 600 alunos, tá? Aí vem a pergunta, considerando os alunos matriculados do cursinho, o alunos tal, determine o número de alunos de matemática ou português, o número de alunos de matemática e português, tá? Essa é a pergunta. Deixa eu deixar ela aqui. E a resolução eu fiz aqui para vocês. Primeiro, quando vocês forem fazer exercícios desse tipo, vocês vão representar através desse diagrama aqui que eu desenhei para vocês. Eu fiz escaneado, pessoal, porque... Opa, tem mais uma pessoa aqui pedindo para entrar.
Como entrou bastante pessoa, aí no final eu vejo se alguém tem dúvida de algum exercício. Tá, tudo bem. Eu ia gravar o exercício e fazer na hora para vocês, só que eu vi que a qualidade não fica muito boa. Então eu fiz em casa e escaneei. Fica melhor. Tá. Quando vocês for fazer exercício desse tipo, vocês já pegam e desenham esse diagraminha aqui. Ali, no caso, é só matemática em português. Então, você tem dois conjuntos. Então, você representa por dois círculos. E aí, aqui em cima eu marquei. São 600 alunos no total. A letra P representa português e a letra M em matemática, tá? Ok, então vamos lá. Letra A. Vamos ver a letra A. Tá. A letra A, ela fala assim, ó. Ela pergunta. Mando você calcular o número de alunos de matemática ou português. Aí eu destaquei aqui, ó. Ou, sempre coloca na sua cabeça que ou ele tá ligado à união, tá? Então, ou tá ligado à união. Aqui no caso da letra B, a gente sabe que vai perguntar E, ele tá ligado à intersecção. Então, quando eu falo ou, eu não quero saber se faz matemática ou português. Se o cara faz matemática ou português, só dele ter essas matérias matriculadas, ele já cabe no meu espaço. Agora, E é uma coisa ou outra, entendeu? É tipo assim, é a intersecção. Tá. Então vamos lá. A letra A, a gente sabe o total. O que é o total? É o espaço amostra, é a união que eu estou tratando, ou seja, o espaço amostral que eu quero saber, matemática e português, mais os alunos que não fazem nada, que aqui no caso é 150. Tá lá no exercício. Assim não ficou muito bom, depois eu vejo algo melhor. 150 alunos, eles não cursam nenhuma dessas disciplinas. Então, eles não cabem aqui dentro. Então, por isso que eles ficam por fora. Mas eles entram no total, entendeu? O total a gente sabe que é 600. A união, eu não sei, eu quero descobrir. Aí eu coloquei Y aqui, qualquer. Tá, mais 150. Aí eu isolei o Y e vi que pessoas que fazem matemática ou português são 450 alunos, tá? Perfeito. Certo. Nesse caso aqui, ele quer saber pessoas que fazem matemática e português. Ou seja, ele quer ele quer o X, que é a intersecção. Lembra que eu falei para vocês, E é a intersecção. Ok, então você representa o diagrama novamente e dá uma dica para vocês. Quando você estiver trabalhando com esse diagrama, sempre começa pela intersecção. Ah, Luiz, mas a intersecção aqui eu não tenho. Então coloca um X, mas sempre começa por ela, tá? Bom, no círculo da matemática, eu tenho tudo que engloba a matemática. O que engloba a matemática? A intersecção e mais esse espacinho aqui, certo? Vocês conseguem ver meu mouse, pessoal? Eu fiquei com dúvida. Sim. Sim. Então, melhor. Então, nesse espaço aqui, ó, esquece esse X aqui, ó, esquece esse espaço. Nesse espaço aqui, a gente sabe que ele é o quê? Bom, 300 pessoas cursam matemática. Então, esse espaço vai ser 300 menos esse pedacinho aqui. Isso tudo dá o círculo inteiro. A mesma coisa para português. 200 menos X é esse espacinho aqui. Mais esse X é 200, que é o círculo inteiro, tá? Ok. Então, aí a gente vai montar uma equação. Sempre a gente monta a equação que ajuda a gente a relacionar essas coisas. Tá. A gente sabe que T, o total... Tá, ok. A gente sabe que o total é matemática, que eu esqueci até de indicar aqui, mas o que eu estou chamando esse M é esse 300 menos X, e o que eu estou chamando de P é esse 200 menos X. Eu poderia chamar de qualquer outra letra. Eu acabei colocando um M, misturou com esse M aqui. Vocês me desculpem, mas esse M aqui, esse P, significa esse espaço aqui. Então tá. Então, o M, ele significa esse espaço aqui, mais o P, esse espaço, e mais a intersecção. Porque se você somar um círculo, depois mais o outro círculo, você percebe que vai estar somando o X duas vezes. Então, você não pode fazer isso.
tem que pegar pedaço por pedaço. Separa em área, sempre que você for fazer, tiver dúvida, separa em área e soma as áreas, e tem que dar a área total. Tá? E mais 150, que é os alunos que estão de fora disso aqui. Isso é o total, então eu não posso me esquecer deles, porque foi o total da minha amostra, o total que eu pesquisei. Eu olhei lá na lista e vi que estava pesquisado. Tá? Aí o M eu substituí por isso aqui, que eu falei para vocês. O P eu substituí por isso. O X eu mantive e o 150 aqui. O total eu substituí por 600, tá? Aí, X está entre parênteses aqui, mas você pode tirar do parênteses, que não faz diferença nenhuma. Esse X corta com esse X, tá? Então, porque isso aqui tem negativo, positivo, cortou. Aí, desce o 300, desce esse tanto aqui, que eu tirei do parênteses, tanto faz, e desce o 150. Isola o X, e aí você sabe que o X, ele simboliza o tanto de alunos, eu até esqueci a unidade de alunos, né? O tanto de alunos que fazem matemática e português, tá? Ok. Deixa eu voltar para cá. Alguma dúvida nesse exercício? Vocês entenderam? Eu consegui entender bem, não tem nenhuma dúvida, por enquanto. Tranquilo? Então agora eu vou fazer um outro aqui. Esse já é um pouquinho mais elaborado. Tá, deixa eu pegar ele aqui. Tem esse exercício 2 aqui, que é parecido com o primeiro, aí eu deixei para vocês. Que não ia precisar fazer, eu acho que é muito repetido. E aí tem esse 3 aqui, que é um pouquinho mais... Depois eu vou disponibilizar o slide para quem não chegou, depois eu vou disponibilizar todo esse material aqui, as minhas resoluções, para vocês tentarem também fazer o exercício 2. Tá, então como que é o exercício 3? É dessa faculdade aqui, e ele pergunta, no vestibular, né? Num dado momento, 3 canais de televisão tinham em sua programação novelas em seus horários nobres. Então, a novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Numa pesquisa com 3 mil pessoas, então você já marca lá, ó, 3 mil é o meu total, tá? Perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir, que está no próximo slide, indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis, tá? Aí ele pergunta, quantos telespectadores entrevistados não acham agradável em nenhuma das 3 novelas? Então lembra, naquele círculo lá que eu desenhei para vocês, sempre tem um tanto que fica de fora, que é o complemento desse espaço meu de 3 mil, tá? Então, aqui ele já está perguntando outra coisa. Ele está perguntando o que ficou de fora lá, que não vale para nenhum canal. Aí, a tabela ficou meio clara, mas acho que dá para enxergar. Aí que ele fala que número de telespectadores para A, para B, para C, para A e B, ou seja, intersecção, para A e C, para A, B e C, ou seja, intersecção de A, B e C. Ok. Esse exercício a gente já vai representar por... Deixa eu separar. Tá, ficou meio claro aqui, ó. Problema é iluminação, às vezes. Tudo bem. A gente vai representar por 3 círculos, tá? Porque ali o nosso tem 3 conjuntos, tá? Bom, a gente sabe que a intersecção que ele deu lá na tabelinha, ela vale 100. A intersecção entre... Aqui, entre A, B e C, tá? Então é 100. Então a intersecção ela fica no meio, porque é a intersecção dos 3 círculos. Aí eu já marquei aqui, como eu disse para vocês, total de pessoas pesquisadas, 3 mil. Ok. Bom, a gente vai ter que tomar um pequeno cuidado quando representar a intersecção de A e B, por exemplo. A e B é essa área aqui, ó. Deveria ter achurado ela. É essa área aqui que é o A e B, tá? Aqui ele fala para mim que A e B, a intersecção, é 350.
Só que eu não vou colocar 350 nesse espaço em branco, porque já tem 100 aqui. Lembra, o 100 ele faz parte dessa área também. Então, eu sei que o total aqui é 350, ou seja, 250, tá? A mesma coisa eu fiz para B e C. Lá ele fala que B e C é 300. Então eu coloquei aqui 200, porque é 300 menos 100, que faz parte. E aqui é a mesma coisa, ele fala que A e C é 400 lá, que eu coloquei 300, beleza? Aí, esse espacinho aqui, lembrando, é um pedaço do círculo só, esse A1. É esse espaço aqui. O B1 também é esse espaço aqui do círculo, e o C1 é esse aqui. O A, o B e o C representam os círculos inteiros para cada círculo, certo? Aí aqui eu escrevi. A1, que é esse espaço aqui, ele é representado por A, ou seja, o círculo inteiro, menos 650. Quem que é 650? É a somatória desses números aqui, ó. Tá? Então, essa área, menos essa área aqui, é o meu A... Não, quer dizer, a área do círculo total menos essa área aqui é o meu A1, tá? Então, foi isso que eu escrevi aqui, somei isso daqui para cada valor. Então, para o B eu somo esses 3, para o C eu somo esses 3, e eu obtive essa equaçãozinha aqui. Então, percebe que nem tudo na matemática a gente pode usar a fórmula pronta, entendeu? Se você for procurar a resolução desses exercícios aqui, que eu acho que tem, porque é tanto esse 3 aqui é de um vestibular, ele vai usar algumas fórmulas prontas, entendeu? Então, tipo assim, nem sempre você precisa usar a fórmula, você só vai pela lógica, ó, a área aqui é menos uma outra e tal, e vai escrevendo, entendeu? Você precisa saber da teoria para não escrever besteira, igual eu disse aqui, tomar cuidado com essas áreas aqui na hora da somatória, entendeu? Então, isso é parte da teoria. E aí, se você souber disso, souber trabalhar isso, não vai ter nenhum problema. Aí você escreve o T total, que é aqueles 3.000, lembra? 3.000 pessoas. Entrou outra pessoa aqui. Pessoal, eu só estou terminando aqui, é o último exercício, aí eu já paro para tirar a dúvida da lista ou algo do tipo. Tá, a gente tem o total, que é 3.000 pessoas. Bom, o que é o total? É A1, B1, C1, todas elas somadas com essas pequenas áreas aqui, uma vez só, lembre, não pode somar elas mais de uma vez. Isso daqui é uma vez o 200, tá aqui 300, 100, 250, tá todos aqui, é a área total, esse T, tá? Tá, tudo bem. Aí, quem que é esse T? Eu falei que é 3.000, me enganei. T é o espaço aqui, o espaço que eu estou tratando, da pesquisa, tá? Então, A1, C e B, as pessoas que estão dentro desse círculo aqui. As pessoas que estão de fora, quando eu represento de fora, sempre tem um X aqui, ó, que é o que está por fora, que é o que eu quero descobrir, lembra? Então, o T é tudo que está aqui dentro. Falei errado. Beleza, então tudo que está aqui dentro é a somatória desses caras aqui, que dá esse valor. Bom, então o X, que é o cara que está de fora, é 3.000, que é os valores que eu estou pesquisando, menos o T, que é a galera que está aqui dentro. Isso me dá o pessoal que está de fora. Então, o pessoal que está de fora aqui, do meu espaço, que eu quis saber, A, B e C, é 450 telespectadores, certo? Bom, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre os exercícios que eu acabei de fazer? Não. E alguém, tipo, queria resolver algum exercício da lista, algo do tipo, alguma dúvida na matéria? A Adriane, quem entrou aí Eu, por agora. enquanto, não também. Eu também não, acho que eu vou ter dúvida quando eu for praticar, né, os exercícios, daí acho que vai aparecer. Bom, eu vou colocar meu... Ah, Adriane, eu vou disponibilizar todo esse material. Eu só fiz 2 exercícios e fiz uma revisão da matéria. Eu vou disponibilizar, né, minhas resoluções, tudo.
E aí depois você pode entrar em contato comigo, se você tiver dúvida. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, quer ver? Aí depois que vocês montarem... Depois eu mando lá também na... Eu mando lá também no Clezon. 6152, tá certo. 984036152. É DD 34. Aí pode chamar eu lá, fica à vontade. A hora que... Eu nem sempre respondo assim na mesma da hora, mas brevemente eu respondo. Eu vou ficar aqui na monitoria até as 4, se alguém quiser trazer alguma coisa. Eu tô aqui. Que assim, no caso, a monitoria, né, ela serve basicamente, o que a maioria das pessoas fazem é entrar aqui e esperar alguém trazer alguma coisa, alguma pergunta. Só que como hoje, tipo, igual a Laura, a Camila falou, é a primeira semana, nem chegou a tentar ainda fazer os exercícios, que é normal, é primeira, segunda semana, é assim mesmo. Então não tinha, eu sabia que não ia ter muita procura. Aí eu testei assim também trazer uns exercícios que eu sei que a aula às vezes é meio corrida, sabe? O professor explica a matéria, não dá para ele dar muitos exemplos. Aí eu penso em fazer dessa forma, trazer poucos exercícios, coisas que eu resolvo em meia hora, sabe? E as outras meia horas deixar para tirar dúvida e, e se eu não conseguir fazer o exercício, o que me complica mais é a qualidade da chamada, entendeu? Não consigo resolver exercício na hora na folha. Eu também tenho a lousa, aquela que você escreve com a canetinha tudo e aparece para vocês. Mas eu mando no WhatsApp, eu escaneio e mando. Deixa eu ver aqui o que a Adriane falou. Tá, eu posso sim. Deixa eu consultar aqui para você. Deixa eu pegar o material. Adriane, eu não consegui achar meu material aqui, eu joguei, tem uma explicaçãozinha aqui que eu posso usar para te ajudar. Ó, deixa eu compartilhar a tela de novo. Tá, beleza, eu acho que já... agora tá transmitindo. Ok. Então, o que ele fala? Tem um desenho aqui. Bom, ele fala, ó, primeiro, se você tem uma reta, né?
de A a B, onde o C também faz parte dessa reta, né? O ponto C. Bom, onde C e B formam a base de um triângulo, e A e C formam a base de outro triângulo. Aí ele te dá essa razão aqui, de AC, ou seja, A até C, sobre C até B, que é essa razão aqui, certo? Bom, a conta é basicamente isso. Agora você fala, bom, mas e daí, né? Certo. Ó, A até C, X. Ok. Bom, a fórmula, você pode observar aqui, ó. Primeiro, eu acho que ele explicou como escreve uma reta. Sempre, para escrever uma reta, você precisa de 2 pontos. Que essa monitoria não é da frente B, mas eu posso explicar sem problema. Para escrever uma reta, você precisa de 2 pontos. No caso aqui, vamos olhar a primeira, o numerador, sabe? Para não confundir. Então, a reta AC. O que é a reta AC? Bom, ela envolve o ponto A, o ponto C. Como que você escreve essa reta? Se você tivesse a coordenada desses pontos, igual está nesse exercício aqui, seria C menos A. Você consegue escrever a reta, certo? E aí ele usa uma relação que ele escreve dessa forma aqui, ó. O x, que na reta x, o valor que representa o ponto C na reta x, menos o valor que representa o ponto A na reta x, dessa forma você está escrevendo essa reta aqui, certo? Você está escrevendo a medida dessa reta aqui. Bom, isso vale para a mesma forma para a altura, tá? Dessa daqui. Tá, isso é o numerador, é a razão que ele te deu. É uma fórmula. E aí, no denominador, você tem que a reta CB, que é essa daqui, ela é escrita dessa forma também, da mesma forma, o valor que representa o x aqui no ponto B e o valor que representa o C aqui na reta x. Aí você pode usar a relação escrevendo a reta, que eu te falei, usando a coordenada, essa coordenada aqui, por exemplo, para o ponto A menos o ponto C menos o ponto A, e aqui o denominador é a mesma coisa, ou você pode usar os pontos do plano cartesiano, tanto na reta x e na reta y. Aqui ele dá um exemplo, ó. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na... Tá, beleza. Vamos fazer esse exemplo aqui. Aqui ele fala que A, P e B fazem parte da mesma reta. Pô, então você já fala, pô, ele me deu 3 pontos. Ele fala que os 3 pontos estão na mesma reta. Pô, razão de seção, certo? Bom, já lembrou parte da teoria, aí você já pode puxar essa teoria. Aí ele te deu as coordenadas de cada coisa. Aí ele fala, ele pergunta, não, no caso que ele está afirmando, a razão em que o ponto P divide A é a seguinte, razão de P. Bom, aí você vai utilizar a fórmula, tá? O que ele fala? Então, a razão em que o ponto B divide a seção AB, certo? Ou seja, a reta. Bom, aí você vai usar a razão. Se ele te deu um ponto no meio da reta, e ele te deu uma reta com 3 pontos, você sabe que você pode usar a razão desse ponto para calcular o que ele quer, que é a razão. Então, aí você vai utilizar. Ah, mas quem é que vem no numerador? É sempre a reta menor, a de baixo, que é essa daqui, a P. Bom, quem que vem no denominador? É sempre a reta maior, CB. Qual que é a reta maior? É a reta PB. Tá. Aí, de AP, como eu falei para você que pode usar essa parte do X, tanto para o X, tanto para o Y, você pega sempre do ponto final. A reta AP, você pega o ponto X do P menos o ponto X do A
E aí você vai ter, aqui ele fez o cálculo, deu 1. Ah, mas como que ele sabe que o x do p, que é esse aqui, o 3, como que ele sabe que é realmente esse valor? Bom, aqui ele deu a coordenada para você, entendeu? Você já escreveu o ponto aqui utilizando a coordenada, ó, 4 para y, 3 para x. Então você sabe que xp é 3, porque é 3 para x, entendeu? A mesma coisa com o ponto A e o ponto B. Você escreve a coordenada e aí te dá. Depois, se quiser, você envia algum exercício, porque eu acho que eu não recebi essa lista. Aí eu resolvo o exercício para você, eu acho que fica até melhor. E aí ele faz a relação aqui, ele divide e vê que a razão do ponto P, que divide a reta AB, é meio. Então é assim, ele vai te dar uma reta, ele vai pedir a razão que o ponto divide essa reta. Você tendo as coordenadas dos 3 pontos, você consegue aplicar essa razão aqui, essa fórmula. Você sempre tem que lembrar o quê? O que define a fórmula? Sempre, o que fica no numerador é a reta menor. O que fica no denominador é a reta maior. E aí você escreve e usa a relação. Eu não sei de onde vem essa relação. Por isso que eu fiquei meio travado. Mas depois eu posso tentar tirar ela por trigonometria. Eu não sei como que... Eu não lembro agora. Mas tendo em mãos a fórmula, você pode usar a fórmula tranquilamente. Deu para entender? Me manda depois um exercício. Aí eu faço ele para você e aí eu te mando no WhatsApp ou a gente separa um horário lá, separa, tipo, sei lá, 3 exercícios. Não precisa ser na monitoria, entendeu? Pode ser em qualquer outro horário. E aí a Bianca também tem a monitoria na sexta-feira. Professor, seu microfone tá desligado. Você tá falando alguma coisa? Não deu pra escutar. Fui desligar. Então, o que eu disse? Pode me chamar a qualquer horário. A gente separa alguns exercícios e resolve. Pode ser fora da monitoria mesmo. Mas, como eu tinha dito, a Bianca, ela tem a monitoria dela na sexta-feira. Você pode perguntar para ela também. Mas aí, se você quiser mandar exercício, pode ficar à vontade. Razão é divisão. Tipo, a razão entre duas coisas é sempre a divisão delas. Aí sempre o que ele fala por último, exemplo, razão entre 10 e 5. É 2, porque o 10 ele falou primeiro, então fica no numerador. O 5 ele falou depois, então fica embaixo. Aí você tem a razão, né? 10 sobre 5 é a razão entre 10 e 5. Você divide e encontra que é 2. De nada. Beleza. Aí qualquer dúvida pode chamar eu, que eu te ajudo. É que, como eu disse para você, realmente eu não sei de onde vem essa fórmula, sabe? Essa dedução. Mas depois eu posso até encontrar, porque talvez é sempre bom ver dedução, sabe? Aí você entende de onde vem, o porquê das coisas. Igual fica meio vago, assim, usar a fórmula. Que Enem, né? Vestibular em geral, às vezes é bom usar a fórmula, sabe? Na maioria das vezes.
Só que é sempre bom saber de onde vem, né? Bom, pessoal, essa é a aula que eu preparei. Se alguém tiver algum compromisso ou quiser esperar mais um tempo para ver se surge alguma dúvida, pode ficar à vontade. Nada, obrigado você. O professor chegou a resolver algum exercício para vocês desse tipo de. Usando diagraminha, né? Representado por círculos e enxergando as intersecções, as uniões. Assim, em aula, né? Eu falo. Que aula Sim, ontem mesmo ele resolveu vários. ele resolveu bastante. Bom. Bom, é uma matéria, assim, que eu tinha dificuldade, mas é legal aquilo que eu falei. Sempre quando for representar em círculos, você escreve primeira intersecção. Lembre-se disso, primeira intersecção. Mesmo que não tiver, você coloca uma variável qualquer lá, x, e aí depois você vai pegando as informações e vai colocando nos outros espaços. Sempre também. Quando você pegar o círculo que ele tiver 3 círculos, por exemplo, sempre enxergue aquilo que eu falei, pensar na área, sabe? Porque se você pensa em área, bom, você separa as coisas certinho. Você não pode somar valores 2 vezes, então separa a área certinho, presta atenção, sempre coloca a intersecção primeiro, e é isso, não tem erro, vai dar certo, tenho certeza. Foi o que funcionou para mim. Isso. Não, o ponto médio sim. Ponto médio sim. A razão, no caso, essa fórmula aí que ele usou para falar, apresentar a matéria para vocês, é o seguinte: é a razão que você vai encontrar do tamanho das retas, entendeu? Então, a reta maior, que foi aquela que eu te expliquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nada mais, deixa eu compartilhar, é razão de distância. Quer ver? Você meio lento, tem hora sim. Aí, tá aí. Aí foi. Certo?
que ele fala? A razão de C para a reta AB, certo? Então, é a razão que C, ele está aqui dessa distância B e dessa distância A. É a razão, né, dessas duas retas que foram divididas. É a razão. No caso, aqui, ó, a razão é sempre uma coisa sobre a outra, lembra? Então, AC sobre CB. É a razão desse ponto em relação a essa reta total aqui. É isso. Basicamente isso. Bom, é isso, pessoal. Eu peço desculpa novamente por chegar atrasado. Às vezes a gente fica meio com dúvida. Não tem muita experiência com isso. Mas que bom que deu certo. E eu acho que todo mundo pegou meu WhatsApp aí. Pode chamar, fica à vontade. Chega na Dani também, acho que vocês têm contato direto com ela, né? Se quiser, pede lá para ela meu contato novamente, se alguém não tiver. Avise seus amigos. Façam também um grupo entre vocês, sabe? Vai pegando contato das pessoas. Faz um grupo entre alunos mesmo, que para manter a comunicação, até mesmo tirar dúvidas. Sempre tem um aluno que consegue, às vezes, aprender um pouquinho mais rápido, outros nem tanto. Um ou outro pode se ajudar, entendeu? E isso é muito importante, até porque na faculdade a maioria, vocês vão sobreviver disso, sabe? Da amizade, um ajudando o outro a entender a matéria, né? Seu amigo, muitas das vezes, ele se torna um professor por um tempo na sua vida e te ajuda muito. Sempre importante ajudar e pedir ajuda também, não ter vergonha, beleza? Professor, tchau. Muito obrigada pela aula e Nada. pelas dicas. Valeu, obrigado você. Tchau, Adriane. Falou. Obrigado por participarem.